Boa noite. Está aberta a sessão solene deste dia 23 de julho de 2025, às 19h50, em homenagem aos 50 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Turuçu e para a celebração do centenário da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul. Convido para fazer parte da mesa mesmo senhor Ivan Eduardo Gerdim, prefeito municipal. Pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus de Turuçu, Eliezer Vasconcelos. Representando a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Estado do Rio Grande do Sul, CIEPADERGS, o primeiro secretário, pastor Inilton Bittencourt. Sob a proteção de Deus, convido a todos para de pé ouvirmos o hino nacional.
Dando início ao ato de homenagem, solicita ao vereador Fábio Doleschi Krause para que faça a leitura da moção número 3 de 2025. Primeiramente, fazer a leitura do encaminhamento do vereador Alexandre Borchardt. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul, vereador que esta subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, tem respeitosamente a presença de Vossa Excelência e demais pares a apresentar apreciação e aprovação do plenário. Justificativa. A presente moção se justifica diante da importância de homenagear a Assembleia de Deus de Turuçu, considerando que será um ato de reconhecimento e gratidão pelos inúmeros serviços prestados à nossa comunidade. A igreja, além de ser um espaço de manifestação da fé e da espiritualidade, exerce um papel social de extrema relevância, promovendo a solidariedade, o acolhimento, a formação de valores éticos e morais, bem como a integração entre as famílias do município. Este ato de homenagem representa não apenas o reconhecimento desta Casa Legislativa, mas também de toda a população turuçuense. Diante do exposto, submetemos à apreciação desta Casa a seguinte moção. Moção de louvor número 3 de 2025. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Turuçu, Rio Grande do Sul, pelos seus 50 anos de fundação, pelos relevantes serviços prestados à comunidade turuçuense e pela celebração do centenário da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul. Fundada em 1975, a Assembleia de Deus em Turuçu tem sido, ao longo de 5 décadas, um farol de fé, esperança, amor ao próximo e compromisso com os princípios cristãos. Sua trajetória é marcada com um incansável trabalho espiritual, social e comunitário, impactando positivamente a vida de inúmeras famílias da nossa cidade. Celebrar seus 50 anos não é apenas reconhecer uma data simbólica, mas homenagear o legado de líderes, pastores, membros e voluntários que, com dedicação, oração e solidariedade, ajudaram a edificar uma comunidade mais justa, acolhedora e fraterna. Neste meio século de caminhada, a igreja tem sido um refúgio espiritual e um agente de transformação social, promovendo não apenas o evangelho, mas também ações que elevam a dignidade humana, fortalecem os vínculos familiares e contribuem para a paz e o bem-estar coletivo. Desde os primeiros encontros, ainda na antiga Vila Lange, antes da emancipação do município, os cultos começaram de forma humilde na casa dos irmãos evangelistas Horaci Vieira e Leoni Liuge Vieira, localizada na antiga rua detrás da venda do Seu Chico, hoje conhecida como Rua Albino Frederico Augusto Blanc. Ali reunia-se um pequeno grupo, onde aconteceram as primeiras conversões com a da irmã Enilda Contreira, que permanece firme em Cristo Jesus até os dias atuais. Após 1979, o casal Horaci e Leoni transferiu-se para outro município, mas os cultos continuaram sendo realizados no interior, nas casas dos irmãos, sob os cuidados de diversos líderes e pastores da época. Algum tempo depois, os cultos retomaram a cidade e, mais adiante, foi construída a atual sede da igreja, localizada na Avenida Arthur Lange, número 401, centro de Turuçu, que se aproxima dos seus 25 anos de edificação. Diversos líderes espirituais passaram pela igreja ao longo dessas 5 décadas e todos deixaram marcas de dedicação, zelo e amor pela obra de Deus. Em 2019, a Assembleia de Deus de Turuçu alcançou um marco significativo, sua emancipação eclesiástica, tornando-se independente do campo de Rio Grande. Desde então, tem atuado com força não apenas na evangelização, mas também no impacto social, através de projetos com crianças, adolescentes, jovens, obreiros e um ativo grupo de mulheres, liderado pela irmã Denise Vasconcelos,
esposa do atual pastor-presidente Eliezer Vasconcelos. Neste mês, o casal de pastores também comemora 2 anos à frente da igreja local, conduzindo com amor e dedicação a obra de Deus. Além da celebração de seu jubileu de ouro em nossa cidade, é importante lembrar que em 2024 foi comemorado o centenário da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul, marco que se deu com o primeiro culto pentecostal realizado em Porto Alegre em 15 de abril de 1924, pelo casal de missionários vindo da Suécia, Gustav Nordland e Elisabeth Nordland. Naquela ocasião, em meio a uma forte chuva, um ancião de 70 anos entrou no local apenas para se abrigar do temporal que atingia a cidade. Ao ouvir a ministração da palavra e os louvores, entregou sua vida a Jesus, tornando-se o primeiro crente assembleano a se converter no Rio Grande do Sul, cujo nome era José Correia da Rosa. Após 40 anos de liderança, o casal Nordland retornou à Suécia, sendo sucedido em 1955 pelo casal de missionários também vindos da Suécia, Nils Tarange e Mari Tarange. Um marco importante na história, a fundação da CIEPADERGES, Convenção de Igrejas e Pastores da Assembleias de Deus do Estado do Rio Grande do Sul, ocorrida em 1937. Durante esses 100 anos de atuação, a Convenção de Igrejas e Pastores da Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Sul foi liderada por diversos homens de Deus que presidiram a Convenção Estadual. E neste ato, representado toda essa trajetória histórica, será também homenageado o atual presidente da Convenção Gaúcha, pastor Geraldino da Silva e sua esposa, irmã Lenir, que realizam um brilhante trabalho à frente da Assembleia de Deus Gaúcha, bem como na mesa diretora da CIEPADERGES e da UNEPADERGES, onde as mulheres também desenvolvem projetos extremamente relevantes para o reino de Deus. Hoje, a Igreja Assembleia de Deus conta com mais de 500 mil membros espalhados pelos municípios do estado e mais 300 campos eclesiásticos emancipados, com aproximadamente 6 mil templos construídos, marcando esse extraordinário trajeto na história dos 100 anos de fundação da Igreja no estado do Rio Grande do Sul. Diante disto, proponho, juntamente com esta moção de louvor, a realização de uma solenidade de homenagem aos 50 anos da Igreja Assembleia de Deus de Turuçu, a ser realizada no dia 23 de julho de 2025, quarta-feira, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal. Será uma oportunidade especial para, de forma pública e solene, reconhecermos o valor histórico, espiritual e social desta instituição tão querida por todos nós. Que os próximos anos sejam repletos de bênçãos, crescimentos e continuidade deste belíssimo propósito de servir a Deus e a seu povo. Assinado, vereador Alexandre Borchardt, vereador do PP. Dando continuidade, destaco a presença do secretário de Saúde, Marlon Prazo de Centeno, secretária da Educação, Marilena Ramson, coordenador da Assistência Social, Joel Ortiz, vereador de Pelotas, Marcelo Bagé, e o sargento da Brigada, Pinheiro. Convido o vereador Alexandre, proponente da moção, para fazer seu pronunciamento e fazer a entrega da honraria. Vereador Alexandre.
Som. Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores da casa, vereadora, cumprimentar também o prefeito municipal, cumprimentar também o secretário da Saúde, Marlon, secretária da Educação, Marilene, coordenador do CRAS, Joel, doutor Eliezer também, cumprimentar o colega vereador de Pelotas, Marcelo Bagé, seja bem-vindo a esta casa. Cumprimentar também o Sargento Pinheiro, seja bem-vindo a esta casa também. E os demais pastores aqui presentes, em nome da Tese, todos sejam bem-vindos. O pessoal que também está aqui, os irmãos de Cristo, e a paz esteja com nós todos. Peço que estou um pouco nervoso, mas quem me conhece sabe que estou assim mesmo. 50 anos da Igreja Assembleia. Para nós é alegria, nós podemos chegar numa data tão especial dessa. Nem essa idade, mas nos momentos mais difíceis, onde eu tive a oportunidade de mudar de vida. Então, eu agradeço a Deus por esta oportunidade, por esta igreja, há 50 anos no município de Turuçu, a qual tem contribuído para a comunidade com muitas coisas. Assim, com os órgãos, de uma forma ou outra tem ajudado, mas o mais importante, tem mostrado para as pessoas o caminho da salvação. Então, e nós temos a agradecer por tudo que Deus tem nos oportunizado de fazer. Eu não posso deixar de agradecer também a minha família aqui presente, né? Família é algo especial. Então, eu sou muito grato à minha família, à esposa, minhas filhas e o meu genro presente. A coordenadora, também representando o Conselho Tutelar, a Marileia, também com a sua colega, irmã e Cristo, Claudinha, seja bem-vindo nessa casa. Dizer 50 anos de histórias. 50 anos, né? Anos, agradeço a oração mesmo, e está meio baixo, né? Agradeço aos meus colegas de coração que, no momento que coloquei esta moção em casa, na casa do povo, todos prontamente, de prontidão, apoiaram, incentivaram. Então, eu sou muito grato a esta casa, grato à assessoria desta casa, desde a servente, da assistência, a Stephanie, a Vanessa, a Érica, o Eduardo e ao doutor Marco, que sempre nos apoiaram. Tem que fazer isso, tem que nos ajudar aquilo ali, tem que fazer isso. E o pastor Eliezer sempre me orientando, assim ficava bom. Então, eu sou muito grato. A Igreja Assembleia de Deus de Turuçu, todos nós subimos, 50 anos, ela contribui muito. O que a igreja hoje ela faz? Através dos últimos 2 anos, a gente tem visto uma evolução na nossa igreja, porque as coisas, Deus tem colocado a sua mão para abençoar o seu povo. A igreja hoje, ela conta, tem o coral do cerco de oração das irmãs, tem o coral das criancinhas, tem o coral da juventude, tem o coral dos adolescentes, vai me ajudar. Tem o coral. Então, tem diversos trabalhos em pró para a comunidade, onde muitas vezes a gente pode ver que estamos andando, às vezes encontramos uma pessoa alcoolizada, uma pessoa de cabeça para baixo ali, estamos levando a palavra e dizendo que tem saída para aquela situação. E muitos se convertem, famílias muitas vezes que estão buscando uma paz, uma alegria, e através de cada um de vocês que aqui estão, levando a palavra, levando a mensagem com amor a cada um e aquela família, e reestruturar e se formar uma nova família. Eu digo porque eu sou prova disso.
Dou graças a Deus que Deus deu a sabedoria à minha esposa para me aguentar durante esse tempo todo. Mas sou grato a Deus mesmo e à família. 50 anos também podemos ver a nossa igreja, através do pastor Eliezer, quantos trabalhos foram feitos. Trabalho do terreno que foi comprado, adquirido, e futuramente será construído um novo templo para o uso da comunidade e do membro da sua igreja, no caso. Então, nós ficamos felizes de ter um pastor que abraça a obra junto com o membro, e não olha para a dificuldade, não olha para a luta. Assim como todos os outros pastores, tem um pastor Renatinho, que passou um momento difícil aqui, mas abraçou essa comunidade com tanto amor e com tanto carinho. Que Deus possa retribuir cada vez mais para o senhor e a sua família. Então, só temos que agradecer. Notei bastante coisa, mas falo pouco. Mas também Assembleia de Deus no Brasil, 100 anos da nossa igreja Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul, completou ano passado, e 50 anos este ano aqui na cidade de Ituruçu. A data vai ficar marcada para a nossa história, né? E creio que Deus cada vez mais vai fazer algo melhor para nós. Eu vou fazer uma homenagem, 30 anos, ou representando o pastor Geraldino da Pergues. 100 anos da Igreja Assembleia, com 50, primeiro vou passar os 50. Faz parte, gente. 50 anos, desculpa, eu estou nervoso mesmo. Minha esposa falou, já não dormi à noite, mas sei lá, as coisas para Deus têm que ser sempre da melhor forma, mas é a sinceridade. E quero dizer, Marcelo, que esta casa aqui é uma casa humilde, mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo. Estou 16 anos, né? Vai fazer 16 anos nessa casa e cada vez aprendendo mais. Não é secretário de saúde. 50 anos estão. A igreja homenagem à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ituruçu, pelos 50 anos de história, fé e serviço ao reino de Deus, reconhecendo como gratidão o legado espiritual e a transformação desta cidade, e jubileu de ouro. Seja lembrado como um marco de frutificação e edificação das futuras gerações. Com carinho e gratidão, vereador Alexandre Borcati. Vou convidar a nossa anciã, em nome da Igreja Assembleia de Deus, a irmã Enilda. Essa irmã, ela tem uma história. Nós completamos 50 anos e ela tem 49 anos de crente batizado na Igreja Assembleia de Deus. Eu vou convidar ela para estar passando aqui, convidando para passar para o pastor Eliezer, que é o presidente da nossa igreja aqui. Menilda. Obrigado, irmã Enilda. Agora vem o 100. Nervoso. Faz parte.
A vereadora Gisele está na casa, ela pode sentar junto. Chegou e tudo. Chegou? Vereadora Gisele. Então, representando o pastor presidente Geraldino, do estado do Rio Grande do Sul, o pastor Enilton Bittencourt, isto, transmite nosso abraço ao pastor Geraldino, diz que é uma grande alegria ter o senhor aqui conosco e manda o nosso abraço para ele, esta humilde cidade aqui, mas acolhedora. Então, deixa o nosso abraço lá de toda a igreja lá para ele. Homenagem à Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Sul, pela celebração dos 100 anos, dedicada com carinho ao casal pastor Geraldino da Silva e Lenir da Silva, presidente da CEPADERGS, eu devagarinho, que representa essa história centenária de fé, dedicação e amor. Com carinho, vereador Alexandre Borcati. Eu vou convidar para fazer essa entrega o excelentíssimo prefeito municipal. Okay. Também vou fazer uma homenagem ao meu pastor, igreja, né? E por 2 anos está à frente deste trabalho, né? Então a gente, com muito carinho, em nome da Igreja Assembleia de Deus de Turuçu, de cada irmão, cada família, toda a família aqui de Turuçu, a gente vai lhe entregar um pouquinho. Tenho certeza que Deus ele vai lhe recompensar muito mais pelo trabalho e esforço que tem feito pela nossa igreja e pela cidade de Turuçu também. Homenagem ao casal pastor Eliezer Vasconcelos e Denise Vasconcelos, presidente da Assembleia de Deus de Turuçu, pelos 2 anos de dedicação, fidelidade e revelantes serviço prestado à obra do Senhor nesta cidade, com carinho e gratidão, vereador Alexandre Borcati. Eu vou convidar o pastor Renatinho passar aqui na frente, está entregando esta homenagem ao casal, convidar a esposa do pastor Eliezer, irmã Denise, e agradecer de coração pelo carinho, o trabalho que vocês têm.
Bom, gente, meio atrapalhado, meio nervoso demais, mas eu quero agradecer e essas pequenas lembranças, mas é de coração. Deus possa abençoar a nossa igreja, cada vez mais possa crescer, trabalhar em pró, independentemente daquele que é da igreja ou não, mas sempre olhar para o lado da família, do ser humano. Porque muitas vezes o mundo aí fora diz que não tem mais solução, mas a gente, no fundo, a gente sabe que há uma solução e há uma saída, depende da pessoa. Então, quero agradecer a Deus, vou encerrar minhas palavras, né? Só tenho a agradecer a presença também do Tenente Comandante Fuxi também, que está aqui conosco. Obrigado pela sua presença. E aquelas palavras que eu não soube explicar, mas que Deus fale a cada coração. Os irmãos que me conhecem sabem como eu sou. Então, só tenho que agradecer a esta casa, vereadora Gisele. Deus abençoe. Tá bom? Seria isso. Obrigado. Convido agora o coral da Igreja Assembleia de Deus para nos agraciar com sua apresentação.
Neste momento, a palavra está à disposição dos presentes. Com a palavra, o pastor Eliezer Vasconcelos. Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16. A Bíblia Sagrada nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida. Com esta palavra, eu quero cumprimentar a todos os presentes e, com muita alegria, nosso excelentíssimo senhor, presidente desta casa, vereador Marcelo, bem como também nosso vereador Alexandre Borchardt, que é o proponente desta homenagem, tem o excelentíssimo senhor prefeito municipal Ivan Sherdim, tem demais vereadores, estimadas autoridades civis, áreas eclesiásticas. Eu quero também aqui, com muita alegria, saudar também o nosso amado pastor Enilton Bittencourt, que é uma grande referência no nosso estado, é o nosso primeiro secretário da nossa CIEPADERGS, da nossa convenção estadual. Muito bem, nesta noite, represento o nosso presidente, pastor Geraldino Silva. Muito obrigado por ter vindo estar conosco, né? Sua presença nos honra nesta noite. Bem como também o nosso coordenador da nossa fraterna, aqui da nossa região sul, Fraterna Sul, Sudoeste, que é o nosso pastor Gelson Ramos, amigo também particular, que é presidente da cidade de Pelotas, do campo da Pelotas Norte, também vereador Marcelo Bagé, onde eu tive a alegria e a honra de batizá-lo nas águas ali na cidade de Pelotas, quando pastor ali em Pelotas. Marcelo, bem-vindo a esta casa. Todos os demais queridos irmãos que estão aqui, membros da nossa igreja Assembleia de Deus de Turuçu. Senhoras e senhores, boa noite. Com o coração profundamente grato a Deus, quero tributar toda a honra, glória ao meu Senhor Jesus, que me salvou, e a Ele eu dedico todas estas homenagens. Quero, com muita alegria, também, nesta palavra, aqui, este ato tão significativo para a história de nossa cidade, e, acima de tudo, para a história do Reino de Deus aqui em Turuçu e também para a nossa igreja. Hoje, nesta sessão de moção de louvor, celebramos 50 anos da Igreja Assembleia de Deus de Turuçu. Meio século de fé, lágrimas e muitas conquistas espirituais. Também comemoramos 6 anos da emancipação do nosso campo eclesiástico e nós recebido esta autonomia para avançar na obra do Senhor com ousadia, planejamento e responsabilidade. Para mim, é motivo de honra e temor lembrar que há 2 anos estou à frente desta presidência, conduzindo o rebanho do Senhor com zelo, oração e com total dependência de Deus. Cheguei nesta cidade de frente e me considero um turuçuense de coração. Eu aprendi e ouvi um grande líder do nosso estado e disse para mim, ele disse: Eliezer, quando tu chegar no lugar, tu chegue de frente, como se tu nunca mais fosse sair, mas preparado para sair a qualquer momento. Eu cheguei de frente, eu segui este conselho e aqui eu abracei este povo, esta comunidade, e hoje, nesta noite, me encontro extremamente emocionado, grato a Deus, e sabendo que tudo isso é a mão de Deus conduzindo todas as coisas. E não podemos deixar de esquecer, ano passado marcou também os 100 anos do nosso centenário estadual no Rio Grande do Sul, um século de avivamento, de perseverança, onde o Evangelho alcançou os rincões mais distantes do nosso estado, corações aflitos,
endurecidos, lares destruídos, lares com o coração quebrantado, que entregaram as suas vidas para Jesus, para uma linda mudança. Amados, cada etapa dessas comemorações carrega consigo história de homens e mulheres que pagaram o preço de fé, que caminharam por estradas de chão, de bicicleta, a cavalo, conseguiram o terreno, que ergueram o templo com suas próprias mãos, pregaram nas praças, nas casas, que oraram nas madrugadas, deixaram e deixam um legado eterno. Menciono aqui o nome do meu amigo, pastor Renato, que muito lutou nesta obra. Você sabe quanto você também se doou aqui, para esses interiores, quantas experiências nós trocamos, e quando ainda morava em Pelotas, antes de irmos para a região metropolitana, o pastor Renato foi um desbravador. Mas Deus sempre esteve contigo, Renato, e com esta igreja, pastor Renato. E nunca faltou uma andorinha no final da tarde. O Delmiro e a irmã Enilda. Irmã Enilda, nossa pioneira, primeira a se converter nos cultos, quando começou na rua de trás da venda do seu Chico. Nem sei onde, mais ou menos a localização. Mas lá ela chegou. Aquela casa onde começaram as reuniões. Entregou a sua vida para o Senhor Jesus. E até hoje serve o Senhor fielmente. E é uma das nossas líderes do círculo de oração, coordenado pela minha esposa. Tenho também alegria nesta oportunidade de olhar para trás. E não vemos apenas marcos históricos, mas vemos promessas se cumprindo. Vemos almas salvas, famílias restauradas, jovens chamados para o ministério, obreiros levantados por Deus, e um povo que permanece firme porque serve um Deus vivo. E o olhar para frente nos fala da esperança. Não nos falta ela, porque aquele que começou a boa obra, ele há concretizá-la. E ainda há muito a fazer, muitas vidas a alcançar, muitas sementes a lançar. Nós, como igreja, continuamos firmes, pregando a verdade, curando os feridos, amando o próximo e sendo luz neste mundo. Quero agradecer de forma especial a esta Casa Legislativa por reconhecer e homenagear uma instituição que, ao longo de 50 anos, não tem apenas formado cristãos, mas tem formado cidadãos de bens, contribui com a paz, com a justiça, com o progresso nesta cidade. Se alguém não se enquadra nesses requisitos, é porque ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus, um encontro transformador. Agradeço de coração a todas as autoridades, e eu quero mencionar, direcionar a você, querido prefeito Ivan, onde chegamos aqui, nos abraçou e formamos uma linda amizade, que Deus vos abençoe grandemente, cada um dos senhores vereadores, mas a você, vereador Alexandre, o amigo que o Senhor me presenteou nesta cidade. Alexandre, este ato está registrado no céu, e esta homenagem que você está fazendo, com certeza, haverá sinais, porque aonde se há honra, os céus se abrem, e através deste ato aqui, nós cremos num grande mover de Deus para a cidade de Turuçu. Nós cremos num novo tempo, uma nova caminhada, as bênçãos de Deus para a Casa Legislativa Municipal, para o Poder Executivo, para as autoridades, para o secretariado, para cada munícipe, cada irmão, cada irmã, levando a fé, levando o amor do Senhor Jesus, que é isso que Ele nos ensinou. Quero aqui também agradecer a amada igreja de Turuçu, cada obreiro, cada cooperador, a união feminina que está aqui, cada jovem, adolescente, cada criança, por serem colunas desta obra. Nada disso seria possível sem o empenho e a oração e o amor de vocês, especialmente ao amor da minha vida, minha esposa Denise, mulher guerreira, uma líder por excelência, onde o Senhor tem lhe conduzido, sabe os conselhos e me colocado ao meu lado para juntos desbravarmos e fazermos a obra do Senhor. E acima de tudo, possui um coração voluntário, cheio de amor, disponível para abraçar a todos. Minhas filhas, Manuela, Camille, muito obrigado por aceitar o desafio e estar aqui nesta cidade, junto com o pai
e com a mãe. Aproveito, então, este momento para encerrar as minhas palavras e convidá-los a todos vocês, todos que estão aqui presentes, nobres vereadores, secretários, amigos, pastores, sábado próximo agora. De fato, a nossa festa oficial dos 50 anos acontecerá na igreja, já organizamos a lateral, vai vir uma orquestra da cidade de Pelotas, do pastor Gelson, e uma orquestra. Então, convide mais alguém e esteja conosco nos prestigiando. Também preparamos um abençoado e gostoso bolo para juntos comemorarmos esta data. Termino com as palavras do apóstolo Paulo, que ecoam como um cântico em meu coração. Nesta noite, que está em Atos 20 e o versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete, que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus Pai. Que Deus continue abençoando a cidade de Turuçu, a nossa amada igreja e a cada vida aqui presente. Muito obrigado. Com a palavra, o primeiro secretário da CIAPADERGS, pastor Nilton Bittencourt. Cordial boa noite a todos os presentes, na paz do Senhor Jesus. É um prazer estar junto de vocês. É maravilhoso falar esta homenagem à Assembleia de Deus de Turuçu. Para isso, saudar o presidente da casa, Marcelo. Prazer estar com o senhor e, na sua pessoa, gostaria de saudar a todos os demais vereadores, vereadoras desta casa. Vamos à placa em indicação para o proponente, o senhor Alexandre, abençoe para fazer bons projetos de casa, levando esta comunidade, elevando essa comunidade para que tenha visibilidade estadual, né? Sabemos os planos de Deus. É que Deus te abençoe grande. Pelotas. Alegria de estar junto. Ézer Peco, junto com essa querida igreja de Turuçu. Mas são nosso pastor Gelson Ramos, que é o presidente da Assembleia de Deus ali em Pelotas. Ele também é o coordenador da fraterna das Assembleias de Deus Sul-Sudoeste. Né? É um prazer estar junto. Também as demais autoridades que estão aqui, nosso sargento aqui, que é um prazer conhecê-lo, né? Comandante também. Prezados, é um momento na qual o nosso legislativo volta suas atenções para homenagear uma entidade religiosa, uma organização religiosa, em especial a Assembleia de Deus, da qual nós fizemos parte. Esta igreja, ela tem história. A história começou em 1911, lá em Belém do Pará. Portanto, nós temos 114 anos de história nacional. Nós temos 5 anos aqui no Rio Grande do Sul. Bem fez o histórico aqui, trazendo a visão. O primeiro culto foi realizado em abril de 1904 e agora em 2004 nós temos o prazer de estar comemorando o centenário desta igreja. Nossa querida Turuçu, Evangelho. Portanto, nós
um momento lindo que é a emancipação. 6 anos atrás, passamos quando da administração de Pelotas, né, vários emancipados. Nós louvamos a Deus pelo plano de eclesiástica do pastor Eliezer, agora que pastor quase entubado, para muitos ele já tinha, né, não havia mais volta. Mas o Senhor vai e trouxe ele de volta lá da UTI. Andar, ele pode dizer, eu já tive. Sei lá. Esse é o trabalho que a Assembleia de Deus faz. Ele leu aqui o versículo mais lindo de João 3. Deus amou. Deus olha para o ser humano e não enxerga um homem mau, mas enxerga uma criatura que pode ser um homem que pode ser mudado, pode caminhar diferente, ter reagir. E assim que Deus olhou para as nossas vidas, encontrou o Alexandre ali, naquele tempo não era vereador ainda, mas chamou o Alexandre, né? E ao mesmo tempo, ele para estar aqui fazendo um papel tão criança, chamou a mim, nosso pastor Eliezer, chamou a muito. E o mais lindo da igreja é que a igreja ela é um organismo transformador. Quando vem aqui para essas neto de agricultura, eu me escapei de ser agricultor por alguns dias e pouco que a minha mãe e o pai vieram saindo para a cidade. Mas o meu avô, que aceitou ser impactado pelo evangelho da salvação, que a palavra de Deus, que a Assembleia de Deus prega, meu avô era um homem trabalhador, uma obra excelente, fazia fazenda, um homem trabalhava, tirava lenha, maquinária, era braçal, mas lamentavelmente tudo que ele ganhava ele colocava fora no jogo e na vida. Era um homem excelente, para tratar com ele era uma pessoa excelente, mas os atos dele estragavam a família, uma família. Mas quando o evangelho nessa casa, seu Leandro Teixeira de Bittencourt, homem trabalhador como era, só que agora existiu o evangelho que nós do drogado e ele tira o desejo da droga. Agora eu falava com a minha há um ano atrás, foi impactado pelo evangelho de Jesus. Essa pessoa foi na igreja e o pastor fez a oração por ele, e ele chegou em casa e fez o propósito da vida dele. No outro dia, levantou a carteira, pausa nele, e não conseguiu mais fumar. Ano e pouco fumar. Nós estamos alegres porque ele está fazendo. Então, nobre Câmara de Vereadores, família, pelas crianças que às vezes passam nesse, que às vezes tem um pai bêbado, um pai drogado, dá recurso, mas os recursos, mas quando lá Jesus organiza a casa, a sociedade, que é esta a função da igreja. Então, quero agradecer pela homenagem, nosso pastor Geraldo.
ao representante. Diga-se de passagem que hoje é um dia muito Aldino, no final da tarde, sepultou nada, casada com o irmão dele, o pastor. Ela sofreu câncer fatal, nova ainda, mas lamentamos o desfecho. Ele gostaria, mas não pôde devido e se familiar. Mas nós trazemos o carinho, o afeto. Nosso desejo, prefeito Ivan, é orar para que Deus abençoe essa cidade, dessa cidade, seu cidade avance, vá para frente. Mas eu também sei que o grave delay, às vezes, trava o executivo. Quero fazer inúmeras dificuldades, mas vamos portas presas para esse município e, ao mesmo tempo, a nossa população ela possa ter variedade para escolher qual é a profissão que quer trabalhar, né? Possam ganhar o seu bom salário, também salário. Dentro da igreja, trabalhamos jantar de casa. Aquelas dificuldades que tem, né? E aí, mas o nosso desejo é que Deus, que a mão de Deus esteja dando sabedoria, direção da Câmara. Eu use aqui bons projetos para alavancar esse município. E as mãos da Assembleia de Deus aqui deste município, tu ali naqueles trabalhos que tu fizer, possa levantar as tuas mãos. Cada noite que a igreja está reunida, abençoar os moradores, né? Trazendo cura, libertação, bênçãos para esta cidade, não só para mas para o Rio Grande do Sul, para o nosso Brasil, que tanto precisamos. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Eu desejo que vocês sintam-se agraciados pelo abraço do pastor Geraldino. Levo também o abraço do presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o pastor Gelson Ramos. Boa noite a todos. Todos que estão aqui presentes, essa oportunidade. Saudação. Gente, casa, Dr. Marcelo, Dr. Ivan, também ao Dr. Alexandre, para este momento tão importante, maravilhoso, para a nossa aqui da cidade de Turuçu, está celebrando seus 50 anos. Tem minha saudação ao pastor Ézer, amigo, de longa data, a saudação a todas as autoridades aqui presentes, vereadores, doutoras, secretários, Deus possa nos abençoar. Também, a minha saudação ao amado Hilton, esposa, irmã Miriam, primeiro secretário da nossa ação, a Silvia Ergues, que hoje aqui representa nosso muito digno presidente, pastor Geraldino Silva, sua esposa, irmã Lenier. Questão de estar aqui hoje. Pelas minhas condições físicas, não poderia estar. Mas, em relação a esta igreja, em relação ao pastor Eliezer, vem dando nossa fraterna sul, sudoeste, abrange 19 cidades aqui na nossa região. Quis muito estar aqui. Momento muito especial.
é com gratidão a Deus. Nós viemos aqui, justamente, irmãos, estamos a todos com a paz do Senhor. Chegamos aqui neste lugar com alegria por tudo que o Senhor tem feito, através da sua igreja aqui nesta cidade. A Bíblia nos diz, Salmo número 126, de versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Também minha saudação ao vereador Marcelo Bagelli, da nossa área de Pelotas, ao tenente, sargento e também ao comandante que está aqui. Saudação a todos. Então, grandes coisas fez o Senhor por nós. Realmente é motivo de grande alegria nós estarmos aqui celebrando, agradecendo a Deus por esta data tão expressiva, tão importante da Igreja do Senhor, especificamente a Igreja Assembleia de Deus, aqui da cidade de Turvo. Eu me sinto muito honrado, feliz, poder fazer parte desta instituição, da Igreja, sempre respeitando todas as religiões, todos os credos, mas nós fomos chamados para servir a Deus. Esta igreja, a qual já foi mencionado, a igreja centenária. Estamos já rumo ao bicentenário, ano 1, já do bicentenário da nossa Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul. 114 anos, como já foi mencionado, Brasil, 50 anos aqui na cidade de Turvo. A igreja, ela tem marcado a sua presença, principalmente na pregação do Evangelho, transformação de vidas, como já temos visto relatos aqui, o vereador Alexandre, como também falou nosso primeiro secretário, pastor Enilton, a respeito do pastor Eliezer, que ele é um testemunho. Então nós vimos que a nossa igreja, ela tem como missão principal pregar o Evangelho. Foi lido o texto, 13 e 16. Mas a Igreja Assembleia de Deus, ela também tem desempenhado outros papéis importantes. Em prol da comunidade, assistência social, o amparo aos necessitados, porque esta é a missão da igreja. Uma igreja cristã. Se é uma igreja cristã, ela tem que seguir os preceitos de Cristo. E um dos preceitos de Cristo é justamente esse: olhar para os necessitados e olhar para as necessidades. E a igreja, ela tem sido também parceiras dentro destas ações, nas comunidades aonde a nossa igreja está presente, diga-se de passagem, são todas. A nossa igreja, ela tem uma peculiaridade muito interessante. Se nós formos lugares mais remotos do nosso país, lugares mais pobres, sem recursos, lá você vai encontrar uma igreja Assembleia de Deus. Qualquer bairro você vai encontrar uma igreja. Às vezes, numa garagem, às vezes, eu vi aqui uma foto, uma casa, um templo modesto, bem simples, você vai encontrar uma assembleia. Pessoas simples, humildes, estão ali servindo ao Senhor na assembleia. Mas se nós formos nos grandes centros do nosso país, nas cidades, lá também nós vamos encontrar uma Assembleia de Deus. Templos, lindos templos, grandes templos, lá também está a Assembleia. O que eu quero dizer com isso? A Assembleia de Deus é uma igreja que ela abraça toda a sociedade. Ela abraça todas as camadas sociais. Ela abraça todas as regiões.
Essa é a nossa igreja. Por isso nós nos sentimos muito alegres por fazer parte dessa. E aqui na cidade de Turuçu não é diferente. 50 anos atrás, chegava o Evangelho através da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui neste lugar. Pelas mãos de pioneiros. Muitas dificuldades, como sempre mencionamos, e chegaram. Não sei como era a cidade de Turuçu há 50 anos. Hoje é uma cidade pequena de 3.500 habitantes, mais ou menos, deduzo que seja, pelo aspecto da cidade. Talvez fosse menor, talvez a estrutura da cidade fosse menor, bem provável, há 50 anos atrás. E se o olhar dos pioneiros não fosse único e exclusivamente pregar o Evangelho e o bem-estar da comunidade, o olhar espiritual, talvez a igreja não teria chegado aqui. Porque essa é a visão da igreja. São pessoas, bem-estar de pessoas. Ver o progresso, tanto físico quanto espiritual. E assim é a igreja do nosso Brasil, e assim é a igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Turuçu. E eu quero, finalizando as minhas palavras, parabenizar a Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, aqui na cidade de Turuçu, da pessoa do pastor Eliezer e da sua esposa, irmã Denise. Eu admiro o pastor Eliezer, porque ele é um desbravador, um motivador, é um entusiasta, dinâmico. E essas características, essas qualidades têm feito a diferença aqui nesta cidade. E nós temos visto, acompanhado, o progresso aqui nesta cidade, na igreja. Temos visto também quanto esta igreja ela tem se colocado também ao lado do poder público. Então, parabéns, pastor Eliezer. E eu quero agradecer também aos vereadores, ao vereador Alexandre, ao presidente desta casa, vereador Marcelo, por este momento tão especial, tão singular. Como já foi mencionado, ele não é um momento apenas aqui na Câmara. Este momento que está sendo realizado, ele está tendo influência no mundo espiritual. No mundo espiritual. Bênçãos, como já foi dito aqui, para esta cidade, para estes poderes, tanto o poder legislativo quanto o poder executivo, estão sendo desencadeadas sobre esta cidade. Porque quando nós honramos a Deus, este ato que vocês estão fazendo, não é simplesmente um reconhecimento ao pastor Eliezer, é um ato de honra a Deus. Quando nós honramos a Deus, Deus, Ele nos abençoa. Com certeza, diante deste ato de vocês, bênçãos virão sobre o poder legislativo, sobre o poder executivo. Que Deus possa abençoar cada vez mais esta igreja, pastor. Deus possa prosperar esta igreja. Deus possa prosperar esta cidade, meu prefeito Ivan, com as suas mais ricas bênçãos. Nós possamos, citando mais uma vez este salmo, 126, e o verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. É motivo de alegria. Eu estou muito feliz em estar aqui nesta noite. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Com a palavra, pastor Renato. Saudação nesta tarde, a Deus por estarmos aqui reunidos, ato solene, a minha gratidão a Deus, primeiramente, e alguns anos atrás passamos.
Deus ao prefeito, casa. Estou muito emocionado, porque deixei aqui um pedaço do meu coração. Lembro que quando chegamos aqui em dezembro de 2008, 40 dias que estávamos aqui, também feito, nós passamos por uma enchente de 9 de janeiro de 2009. Lembro como foi hoje, saímos com água pelo pescoço, dentro da igreja, pelos fundos, até a casa do secretário, acho que é o sobrenome Ramos, e a brigada militar, junto com os bombeiros médicos, chegaram no pátio da igreja e deve estar morto dentro da família. Lembro-me que 3 da manhã chegou bombeiro lá no fundo, quase 1 quilômetro a pé, as crianças. E o senhor está aí, que bom, o senhor está bem com a família. Temos a nossa vida aqui de bicicletinha. Nós íamos na colônia Santa Silvana, São Domingos, fazendo visita a Vilas Fetter. E muitas coisas as pessoas diziam assim: como é que tu tem força? É o ID de representando a igreja, como foi falado que o pastor Enilton, nosso primeiro secretário, representando o presidente. Aquele que tem uma chama no coração, ele não vê gigantes, ele vê a solução. Lembro de alguns desafios que Deus permitiu ter colocado na minha, por intermédio do prefeito, de alguns familiares, de um moço que morava no interior, que não tinha mais solução. E eu me lembro que fui chamado para orar por aquele rapaz, por outros tantos, como um senhor lá na colônia Picada da Flor, fazia 2 anos, muitos não sabem o que eu estou falando aqui. Então, história da Assembleia de Deus. Um homem que fazia 2 anos que estava vegetando em cima de uma cama. Eu peguei minha bicicletinha 8h30 da manhã. Naquele dia eu cheguei 9 horas da noite em casa, evangelizando, me perdi. Fui sair lá no Capão do Almoço, quase perto de Pelotas. Mas eu cheguei naquele senhor porque me deram um bilhetinho. Ele estava vegetando em cima do mar. Cheguei ali, era meio-dia, parei a bicicletinha, abri a minha sacola, peguei um pão, uma banana, a água, tomei e me identifiquei que era o pastor da Assembleia de Deus. E quando eu fui orar, Deus falou comigo: você vai abraçar esse homem. Ele não consegue falar, ele não consegue se expressar, mas tu vai abraçar. E tu vai dizer para ele: eu estou abraçando. Quando eu falei isso, abracei ele, aquele homem começou a chorar e aquele filho dele começou a gritar, dizendo: mãe, vem aqui. Eu fiquei apavorado. E eu me lembro como fosse hoje, o filho disse: não te preocupe, porque Deus está fazendo um milagre. Porque ele não dava expressão de alegria, de tristeza, estava chorando. Eu fui-me embora. Uns meses depois, alguém me liga aqui de Turuçu: pastor Renato, o homem que tu orou já está caminhando e até capinando nas lavouras. Para quem que estava perdido há 2 anos, vegetando em cima de uma cama, Jesus fez um milagre. Isso que a Assembleia de Deus está fazendo há mais de 100 anos no estado, levando uma palavra que transforma, que liberta. E aqui está há 50 anos. Algumas jovens que estão aqui já são mãe. A Lilian, tem aqui a sua irmã. Alguns irmãos que a gente batizou. Já me encontrei com pessoas aqui de Turuçu. E alguém pergunta: onde é que fica Turuçu? Eu digo sempre, e todas as vezes que eu vou para o meu pai em Arroio Grande, eu levanto as mãos e abençoo esta cidade. Senhor, abençoa todos os vereadores, abençoa os prefeitos, abençoa as professoras, abençoa as crianças dessa cidade, Senhor. Eu não estou aqui, mas com a minha oração elevo esta cidade
esta igreja na tua presença. Eu desejo a vocês, a igreja, o pastor Eliezer, a todos que moram aqui, eu desejo prosperidade, que as bênçãos de Deus a cada dia sejam derramadas sobre vocês. Eu digo de todo o coração, eu amo todos vocês, eu amo Turuçu, amo esta cidade, amo esta igreja e tenho certeza que prosperidade vem através do nome de Jesus para esta cidade. Que Deus abençoe a todos. Com a palavra, vereador de Pelotas, Marcelo Bagé. Boa noite, presidente, vereador Marcelo, prefeito Ivo Scherdim, vereador Alexandre, pastor Eliezer, demais vereadores, vereadoras, secretários, todas as autoridades presentes, Sargento Pinheiro, garantidor da segurança aqui do nosso município de Turuçu, pastor Gelson, pastor Enilton, representando Epadergues, representando nosso presidente, pastor Geraldino, todos os irmãos, Cristo, que aqui se fazem presentes, a paz do Senhor esteja convosco. Para mim, uma enorme satisfação estar aqui presenciando esse momento, pastor Eliezer, esse momento em que juntos nós estamos celebrando 114 anos da Assembleia de Deus no Brasil, mais de 100 anos no estado do Rio Grande do Sul. Recentemente celebramos na Câmara de Vereadores de Pelotas, numa audiência pública sob minha presidência, 75 anos da Assembleia de Deus em Pelotas. E agora estamos aqui juntos para comemorar, vereador Alexandre, estes 50 anos da Assembleia de Deus no município de Turuçu. 50 anos em que a nossa igreja está presente no município, pregando o evangelho, salvando vidas, Dr. Eliezer, salvando vidas de todas as formas, né? Hoje nós celebramos não apenas o aniversário de uma instituição, né, mas o legado de uma igreja que por 5 décadas está aqui presente, é uma presença viva de fé. A Bíblia, em Jeremias 29, versículo 7, traz uma palavra poderosa que reflete perfeitamente o papel da igreja na sociedade. Convido todos a observarem. Jeremias, capítulo 29, versículo 7, diz: busquem a paz e a prosperidade da cidade para a qual os exilei, e orem ao Senhor por ela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Essa passagem nos lembra que a missão da igreja vai muito além das paredes do templo. Quando nós temos uma cidade, pessoas passando fome, morando na rua, tenho certeza que não é o caso aqui do município de Turuçu, mas em Pelotas nós vivenciamos muito isso. Temos aproximadamente 1.000 moradores de rua, né, dependentes químicos, pessoas que não têm um teto para viver, que vai à noite no centro de Pelotas, se depara, pastor Gelson, com barracas, né? Eu digo que Pelotas hoje tem quase uma comunidade paralela à noite. Pessoas que vivem na rua ali mesmo, elas já têm quase seus endereços ali fixos, né, na praça. Em frente ao quartel da brigada, tinha recentemente agora mudou de endereço, enfim. Então nós temos isso hoje em Pelotas, e o poder público tem capacidade de fazer frente a essas necessidades, ajudar essas pessoas, né? Mas quem está lá de noite levando comida, oferecendo uma esperança, oferecendo uma palavra, uma oportunidade, a igreja. A igreja está lá prestando este atendimento. E muitos são salvos, né? Justamente muitos são salvos, acabam sendo conduzidos a comunidades terapêuticas, tendo oportunidade de tratamento, né? Essa também é uma função primordial que a igreja cumpre dentro dos municípios, onde o poder público não consegue estar presente, a igreja está. Sempre tem uma mão de um irmão, de um pastor, né, oferecendo comida ou oferecendo
esperança. Então, meus irmãos, aqui nós temos o orgulho, a honra de estar comemorando 50 anos da presença da nossa Assembleia de Deus no município. E nós temos também uma enorme satisfação de ter um irmão em Cristo aqui neste parlamento, né? Lá na Câmara de Vereadores de Pelotas, temos também, eu, batizado pelo nosso pastor Eliezer, temos lá um pastor Daniel Fonseca, também meu colega de Câmara de Vereadores, de Parlamento. Juntos, nós defendemos com muita coragem, né, briosamente, os nossos princípios, os nossos valores. Eu aproveito esta minha breve fala para ressaltar a importância de termos cristãos ocupando espaços políticos, ocupando espaços decisórios dentro do município. Isso é muito importante. Vivemos tempos em que a nossa fé é muito atacada e que os nossos princípios e valores são vilipendiados, as nossas crianças são perseguidas e atacadas na escola com práticas nefastas e perversas, né? A família, a instituição família é muito atacada. Existem ideologias políticas que levam coisas ruins para dentro das escolas e incutem na cabeça das nossas crianças, nas universidades. Então, cada vez mais se faz importante que cristãos, que pessoas valorosas e corajosas, irmão Alexandre, vereador Alexandre, se façam presentes dentro dos espaços políticos, defender aquilo que para nós é sagrado. Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, diz que nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. O sal da terra para conservar aquilo que para nós é importante, é valoroso, princípios, valores, família, a inocência das nossas crianças, e a luz do mundo para dar a direção certa para a sociedade. Esta é a nossa função dentro dos espaços políticos, dentro dos espaços decisórios. Meus irmãos, minha breve fala, uma enorme satisfação, honra estar aqui participando deste momento. Lá em Pelotas fizemos uma audiência semelhante, né, comemorando, o vereador Alexandre esteve lá representando aqui este parlamento, comemorando também o aniversário da Assembleia de Deus em Pelotas. E eu desejo, pastor Eliezer, que o senhor continue conduzindo estas ovelhas, este rebanho, com sua sabedoria, com a sua liderança, né, sob a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós tenhamos, prefeito Xerdim, presidente desta casa, que nós tenhamos dias cada vez melhores de prosperidade, de bênçãos e de coisas boas aqui no município de Ituruçu. Vida longa à nossa Assembleia de Deus e muita prosperidade para esse município. Obrigado. Convido o senhor Ivan Eduardo Xerdim, prefeito municipal, para fazer seu pronunciamento. Boa noite a todos e a todas. Quero somente cumprimentar o presidente da Câmara, Marcelo Lupon, em nome dele, demais vereadores, vereadoras aqui presentes. Nosso proponente da noite, moção, vereador Alexandre, pastor Eliezer, cumprimentos, pastor Newton, meus secretários da Saúde, da Educação, da Ciência Social, também aqui presente nosso vereador de Pelotas, Marcelo Bagé, também nosso comandante da Brigada, Sargento Pinheiro, pastor Gelson, também a Denise, esposa do pastor Eliezer, cumprimentar a nossa irmã, a Enilda Contreira, também um grande abraço para o Belmiro, eu sei que ele não pôde vir, mas em nome desse casal, a toda a sua família, os irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite de hoje, nosso conselho tutelar aqui representado pela Cláudia Marileia, também eu vi a nossa soberana Shirley aqui com nós também nessa noite de hoje. Dizer que é uma alegria essa noite de hoje aqui em Ituruçu. A chegada com esse calor humano, nessa noite de hoje, com
com a bênção de Deus aqui nessa casa legislativa. Presidente Marcelo, para nós honra muito 100 anos, centenário da Assembleia de Deus, e os 50 anos da nossa Assembleia de Deus aqui em Turuçu. Nos honra muito, cidade da pimenta, do morango, pastor Eliezer. O senhor à frente dela, né? Meus cumprimentos pelo serviço prestado, esse grande trabalho que vem fazendo em nome da Igreja, da Assembleia de Deus. 25 anos da sede. Nosso município vai fazer este ano, em outubro, 30 anos, com 5 a mais que é a sede da Assembleia de Deus. Dizer para os nossos irmãos e irmãs que foi 1975 o início, são de 50 anos aqui. Eu vou deixar na conta para os nossos irmãos e irmãs aqui. Eu nasci em 1993, 73, mas, então, fazendo conta, né, eu tenho quase a idade da nossa Assembleia de Deus. Tenho a idade, né, um pouquinho mais, a idade da Assembleia de Deus aqui em Turuçu. Pastor Enilton, então, o município, na verdade, ele faz 30 anos, e, não sei, na sua fala, hoje 50 anos, então nós éramos o 4º distrito de Pelotas, 1995 se emancipamos, e este ano vamos fazer 30 anos. Então nós estamos gatinhando, pastor Enilton, mas com esse coração cheio de alegria, que nos presenteia nessa noite de hoje, 50 anos, nessa casa, no município, tão humilde, e recebendo todos vocês de braço aberto. É com esse calor humano que a gente recebe essas bênçãos de Deus nessa casa de hoje. Vereador Marcelo, tive o prazer, não de conhecer naquela noite a mãe do Daniel Fonseca Jussara, e os nossos irmãos e irmãs oraram, pastor Eliezer também, o nosso vereador Alexandre, quando eu tive com meu pai no hospital, naquele momento ele esteve lá, a Jussara também fez uma oração. Quero agradecer em público aqui, Assembleia de Deus, por todas as orações a meu pai. E também foi um desbravador, primeiro prefeito, presidente da emancipação, junto com nós aqui, e a gente ressalta isso também, a história. Pastor Nilton, então quero dizer aqui muito obrigado por todas essas orações que fizeram para ele, né, naquele dia. E hoje, graças a Deus, ele está muito bem. Dizer, pastor Eliezer, esse trabalho maravilhoso que tu vem fazendo, e nós, poder público, junto com a Câmara aqui, com os vereadores, presidente da Câmara, podemos, aquilo que o Marcelo falou, na rua, cheio de ódio, cheio de rancores, podemos se abraçar e trabalhar cada vez mais para aquele que mais precisa, lá na ponta, que é o nosso cidadão. E estamos juntos, abraçados, hermanados, para cada vez melhorar o nosso cidadão lá na ponta, que a gente possa ajudar, com amor, paz, harmonia, muita dedicação, porque, acima de tudo, um abraço carinhoso faz a diferença. E isso, estamos juntos, pastor Eliezer. Sei que tu vai desbravar ainda mais. Dizer, pastor Renatinho também, que esteve aí junto com nós, um dia difícil, né, Renatinho? Naquela enchente, lá em 28 de janeiro de 2009, né? Que bom que tu nos ajudou muito. Naquele momento, o último morador a ser resgatado pelos bombeiros foi o falecido Lalai. Quem ia da Assembleia de Deus, ele também fazia parte, e foi o último morador a ser resgatado 5 da madrugada. Então, aqui, graças a Deus, só tivemos uma morte naquele momento, e graças a Deus, seguimos em frente, trabalhando pelo progresso do município. Marcelo, leve o meu abraço à Grande Pelotas, onde nós temos filho, que a gente possa também trabalhar junto em pensamentos, trocar ideias. E dizer que Turuçu, terra da pimenta e do morango, é a sua casa também. Dizer, pastor Eliezer, que então, sempre juntos, trabalhando pelo melhor desse povo que merece. Um grande abraço do prefeito Ivan, e parabéns à Assembleia de Deus por 100 anos, 50 anos, hoje, pela essa moção brilhante do nosso proponente Alexandre, do nosso vereador, que ele estava emocionado. Também é proponente da Bíblia. Em dezembro, a gente fez uma grande homenagem, é o momento da Bíblia, na nossa praça, querida Praça Municipal de Turuçu. E venham muitas glórias, bênçãos para essa cidade que precisa do progresso, da amizade de cada um, da união de cada um e da nossa igreja, Assembleia de Deus. Que Deus abençoe nós todos, em nome
de Jesus. Muito obrigado. Convido o pastor Eliezer Vasconcelos para fazer oração de encerramento. Mais uma vez, eu vos cumprimento na paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, em pés aqui, e agradecer este momento, este ato, louvar o nome do Senhor Jesus por esta oportunidade. Foi muito bem lembrado, obrigado, prefeito Ivan, da Bíblia ali na praça, né? Foi feito aquele monumento tão lindo e que podemos ali estar juntos. E os vereadores e vereadoras, que Deus os abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que a casa há o regimento, há todo um protocolo, mas eu quero humildemente, com todo carinho, vereador Marcelo, nosso presidente da casa, nós sempre quando estamos e tem uma autoridade eclesiástica acima, nós sempre pedimos a bênção. Eu queria pedir para o pastor Enilton, fazer essa oração, pastor Enilton, e nos abençoar aqui, porque eu estou debaixo da sua bênção. E o Senhor fazendo e cumprindo, e aqui neste momento aqui eu vou estar debaixo da sua bênção também, da bênção de Deus, e aí nos abençoar a nossa cidade. Pastor Enilton também, irmãos, ele é presidente da Assembleia de Deus de Novo Hamburgo. É um ícone no nosso estado, então, obrigado, pastor. Todo carinho, vereador Marcelo. Obrigado a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, orar, algo singelo. Orar. Orar é a coisa mais fácil que você falar com Deus. Deus, ele, cada um de nós. Para fechar os olhos, inclinar a tua cabeça. Senhor grandioso Deus, nesta hora nós nos colocamos diante de Ti. Estamos aqui nesta casa legislativa no município de Turuçu, junto com os nossos vereadores, presidente desta casa, nosso prefeito, mandatário desta cidade está aqui junto de nós. Aqui está parte da igreja, estamos aqui recebendo visitantes de todos os lugares. Mas aqui unidos nós pedimos a tua bênção sobre este município. Venha abençoar este município, abençoa cada morador desse município. Abençoa essa casa legislativa, abençoa, Senhor, a Assembleia de Deus aqui neste município. Toma nas tuas mãos e os teus olhos estejam sempre atentos, guardando e protegendo os teus filhos que aqui moram. Guarda os moradores desta cidade, a eles dando saúde e cada dia abençoando com as bênçãos que eles necessitam. Se alguém enfermo, que as tuas mãos se estendam para curar. Se alguém que precisa de liberdade, que as tuas mãos se estendam para libertar de todo o marasmo, de todo o sofrimento, de toda a prisão, mas que as tuas mãos sejam auxiliadoras nesta hora. Pai querido, nós pedimos a tua bênção, leva-nos guardado até os nossos lares. Que a tua bênção esteja sobre nós. Que o teu amor, Pai, e que a graça do teu Filho Jesus Cristo e a comunhão do teu Santo Espírito estejam sobre nós. E todos dizem amém. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão solene. Convido aos presentes para juntos confraternizarmos no quiosque anexo à Câmara e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 28 de julho de 2025, às 16 horas.